Olá, pessoal. Então, vimos na videoaula passada como fazer a sincronização do gerador. Agora, nessa videoaula, nós vamos trabalhar como se dá o fluxo de potência entre o gerador quando ele já está sincronizado à rede. Então, vamos aqui compartilhar nossa janela. Observe, nessa prática eu vou fazer novamente a sincronização, mas dessa vez eu não vou explicar passo a passo e nem destacar com cores os circuitos separadamente, eu vou apenas fazer a ligação, tá bom? Então a gente já vai ter aqui, ó, que conectar máquina primária e gerador através da correia. Elevamos aqui o painel. O gerador aqui, ó, a gente vai ter que colocá-lo para girar a 1800 RPM, então clockwise prime mover. Vou ligar ele, vou configurar a sua velocidade para 1800 RPM, 1800, 60 Hz, tá certo? Então, vamos lá. Está em 1700, vamos para 1800, ou mais próximo disso, tá? Ok, já está perto, né? Eu vou deixar por aqui. Então já está aí setada a velocidade. Agora eu vou fazer a ligação aqui do meu gerador, né? Então meu gerador, eu vou dar tensão de alimentação variável, eu vou ligar no amperímetro I4, e do I4 para o meu circuito do rotor do gerador síncrono. Aí fecho o circuito do rotor do gerador síncrono no neutro, e aí meu circuito de excitação está fechado. Vou fechar o meu gerador em estrela no estator. Geradores de grande porte, todos eles são fechados em estrela. Você tem um aproveitamento melhor do gerador nessa configuração. Vou medir as correntes de saída de ambas as fases do meu gerador. Então, fase 1 vem para o amperímetro 1, fase 1 do módulo de sincronização, fase 2 do gerador, amperímetro 2, saída do amperímetro 2, fase 2 do módulo de sincronização, fase 3 do meu gerador, amperímetro 3, saída do amperímetro 3, módulo de sincronização na fase 3. E agora, fizemos essa conexão, vamos fechar agora a fase 1 do módulo de sincronização com a fase 1 da minha rede trifásica. Fase 2 com fase 2, eu já vou deixar na sequência de fases correta. Fase 3 com fase 3. E aí nós temos as 3 fases, né, do gerador. Precisamos das tensões. Então, eu vou fazer a conexão aqui, ó, do neutro do gerador com o neutro da rede, para que eu tenha uma referência comum. E aí eu vou fazer agora a ligação dos voltímetros, né? Os voltímetros eu vou pegar tensões de fase, tá? Então eu vou ligar aqui o neutro comum entre gerador e rede com o neutro dos voltímetros, para eu ter a mesma referência. Então eu liguei todos jampeados aqui, tá certo? Todos os voltímetros jampeados aqui. Ok. Aqui no meu E1 eu vou pegar a tensão de saída do gerador 1. Eu vou pegar a tensão aqui, ó, justamente no ponto de entrega, tá certo? Então eu vou pegar aqui E1, a tensão aqui da fase 1. Tensão da fase 1 vai ser minha leitura E1 do voltímetro. Tensão na fase 2 do gerador, E2 do voltímetro. Tensão na fase 3, E3. E a tensão 4 vai ser a tensão 1 da rede, ó. Então eu vou comparar aí a tensão E1, que é a fase 1 do gerador, com a E4, que é a fase 1 da rede. Ok? Uma vez tudo conectado, ó, vamos ligar aqui também os nossos instrumentos, tá bom? Então, instrumentos ligados, ok. Vou levar o gerador à velocidade síncrona, colocar aqui na função clockwise prime mover. Meu gerador vai gerar,
vai girar, né? Vai levar a velocidade próxima à velocidade síncrona, porque eu já tinha pré-ajustado. Agora eu vou colocar para medir aqui no osciloscópio, tensão é 1 e tensão é 4. Então no meu canal 1 do osciloscópio eu vou colocar a tensão é 1. No meu canal 2 do osciloscópio eu vou colocar a tensão é 4. Vou mandar capturar. E vou agora fazer a ligação da excitação do gerador, né? Eu vou ligar aqui meu instrumento, ó. Meu instrumento já vai mostrar a tensão é 4, tá certo? Porque a tensão é 4, né? Cadê ela? Falta eu ligar aqui, né? Então liguei aqui a minha fonte, liguei os instrumentos, agora ele já tem tensão E4, que é a tensão na fase 1, ó. A tensão E4, ó. A tensão na fase 1 da rede, então já tem. Minha tensão na fase 1 da rede, ó, a tensão é 4. Canal 2, né? Ó, é 4, canal 2. O meu canal 2 é o azulzinho, então a minha tensão da rede é o azul. Tensão do gerador, amarelo, ó, tensão é 1. Observe que nós temos aí, estamos lendo a tensão da fase 1, do gerador e da rede, né? É 1 e é 4, tá certo? Muito bem. Se a gente pegar as medidas aqui dos instrumentos, a gente vai ver que a nossa tensão de saída do gerador está muito baixa, né? Por quê? Porque eu estou com a excitação quase em zero, então essa tensão gerada aqui é a residual, né? Ó, 1 volt, 2 volts, tá certo? E a minha rede tem 125 volts. Isso é uma tensão residual, ou seja, mesmo a excitação ainda não ligada, nós temos tensão gerada na saída do gerador. Precisamos ajustar agora a excitação, ó. Vou começar a aumentar aqui a excitação. E aí nós temos, ó, tensão na rede, no gerador 105 volts, tensão na rede 124. Vou fazer o ajuste fino da excitação, né? Eu liguei a fonte e agora eu vou fazer o ajuste fino da excitação para tentar levar essa tensão para mais próximo de 124 volts, 125 que é a tensão da rede. Então vamos lá, ó. O que que nós vamos fazer? Ajuste fino da excitação aqui, ó. Se a gente observar aqui no osciloscópio, vou mandar aqui fazer o autoajuste. A minha tensão aqui do gerador, ó, já está quase no mesmo nível da tensão da rede, está um pouquinho mais baixa. Os medidores vão me confirmar isso, 112 para 125. Então vou ter que aumentar ainda mais aqui pela excitação a tensão de saída do gerador. Vamos ver agora, 124, 125, aproximadamente a tensão, mesmo nível de tensão, tá vendo? Velocidade está suavemente diferente, ó. Então eu vou ter que ajustar aqui a velocidade para me dar os 1800. Vamos ajustar a velocidade para me dar os 1800. Passou um pouco. Tá aí, 1800. Vamos ver como é que está agora. Observe que elas estão se aproximando lentamente. Eu vou poder fazer o sincronismo se elas se mantiverem nessa condição de velocidade relativa, tá? Deixa eu ver os níveis de tensão. 123, eu acho que eu preciso aumentar um pouquinho o nível de tensão ainda do gerador. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Opa! 124, 125. Acho que os níveis estão bons. Vamos ver agora aqui como está. Elas estão com uma defasagem angular. Eu preciso variar um pouquinho da velocidade para poder fazer elas se aproximarem, né? Então, vamos lá. E agora eu consigo, né? Só que agora a velocidade variou muito. Vamos colocar aqui para 1800. Ainda está muito variável aqui. Deixa eu colocar aqui mais próximo de 1800, né? Passou. Vamos ver agora. 1813 passou. Diminui ainda um pouco. Agora 1799, né? Está muito próximo.
Então, elas estão se aproximando agora, ó. Nível de tensão tá bom. Eu preciso matar essa defasagem angular. Vamos lá, de novo. Vou variar um pouquinho a velocidade e voltar ao mesmo ponto. Ver se eu consigo fazer com que uma senoide se sobreponha à outra, né? (97), eu acho que agora elas estão se aproximando. Ok, vamos ver se eu já consigo fazer a sincronia, o sincronismo por aqui, ó. Então as lâmpadas estão acesas. Quando elas apagarem, apagou, sincronizou. Muito bem, sincronizamos o gerador, ó. Velocidade cravada 1800 RPM. As senoides, né, elas estão uma por sobre a outra. Mesmo nível de tensão, mesmo ângulo de fase, mesma sequência de fase, mesma frequência. Então agora nós podemos dizer que o gerador está sincronizado na rede, tá certo? Ao sincronizarmos o gerador na rede, agora nós temos como fazer o controle de potência. Como se dá o controle de potência, né? O controle de potência se dá da seguinte forma. Antes de sincronizar, quando eu ajusto a excitação, eu estou variando a tensão de saída do gerador. Depois de sincronizar, o ajuste de excitação vai me dar o controle de potência reativa. Então vamos observar aqui, ó. Vamos ligar os medidores. Aqui nós temos, ó, das 3 fases do gerador, tá certo? Ó, potência é 1 e 1, é 2 e 2, é 3 e 3. Como são as mesmas, né? Eu vou deixar para pegar a potência ativa no medidor, nesse primeiro medidor de potência. Aqui eu vou colocar reativa e aqui eu vou colocar a total. Então nós temos o seguinte. Se eu diminuir a excitação, eu vou subexcitar a máquina. Se eu subexcitar a máquina, o campo faltante, que eu não estou fornecendo pela excitação para a máquina, vai ser provido pela rede. Então a rede vai funcionar como um capacitor e meu gerador vai funcionar como um indutor, recebendo reativos da rede. Então eu vou subexcitar aqui a máquina agora. Vou diminuir a excitação. Diminuir a excitação. Observe que a velocidade não muda mais. E agora, ó, o meu gerador ele está consumindo o reativo da rede, né? O fluxo de potência de reativo está vindo da rede para o gerador. Se eu agora elevar a excitação, eu vou agora aumentar a excitação, ó. Sobreexcitar ou superexcitar a máquina. Quando eu faço isso, agora o meu gerador se comporta como um capacitor e a rede está sendo enxergada como um indutor. Então eu vou fornecer reativo do gerador para a rede. Então observe, ó, o meu reativo aqui sendo fornecido, né, para a rede. Ó, 40 VAR. Então eu posso fazer com que o meu gerador trabalhe com fator de potência unitário. Vamos botar o fator de potência, né? Interessante ver isso. Fator de potência. Vou colocar aqui entre 1 e 1, tá? Então tá aqui o meu fator de potência. Vou fazer o seguinte, eu vou mexer na excitação para tentar zerar a minha exportação ou importação de reativos. Vamos lá. Eu vou diminuir um pouco, deixa eu ver como é que tá. Ela está exportando, né? Então eu vou diminuir um pouco a excitação. Ó, próxima de 0, tá certo? Ó, a exportação. Vou tentar zerar mais ainda, ver se eu consigo. Fator de potência. Vou botar de uma das fases aqui. Pronto, só da fase 1, né? Então observe aí, ó. Eu estou trabalhando, né? Aliás, é 2 e 2, né? Eu vou colocar aqui o fator de potência da fase é 2 e 2.
que é a que eu estou justamente ajustando aqui. Ó. Eu estou ajustando o reativo entre fase 2 e 2, embora eu sei que o comportamento é o mesmo para as três fases. Eu estou usando a fase 2 só como referência. E aqui o fator de potência entre tensão e corrente, também da fase 2. Observe que eu quase zerei o reativo e nós temos um fator de potência unitário. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a exportação de reativo, né? Então eu vou superexcitar a máquina. Superexcitando a máquina, ó, superexcitando a máquina, né, eu vou ter que, na verdade, reduzir a resistência, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Superexcitando a máquina. Eu vou reduzindo a resistência. Se você observar, ó, cadê a minha corrente? A minha corrente aqui, ó. Essa é a minha corrente de excitação. Vamos lá, observar. Ó. Então, se eu colocar o ajuste mais para cá, a minha corrente de excitação vai aumentar, né? Então é isso mesmo, tá, pessoal? Então, para cá, se eu deslizar o meu controle para cá, eu vou estar aumentando a excitação. Então, eu vou estar superexcitando a máquina dessa forma. Então, agora a minha máquina está superexcitada, ó. Corrente de excitação, deixa eu botar aqui CC, né? Dá no mesmo. Ela é superexcitada aqui, ó. Corrente de excitação no máximo. Então, o meu gerador está se comportando como um capacitor, fornecendo reativos para a rede, fornecendo aí 40 VAR, né, 40 VAR para a rede. Se eu subexcitar a máquina, vou diminuir agora aqui a excitação, aqui, observe que caiu a corrente de excitação, né? Então, se eu subexcitar a máquina, aí eu já vou passar a consumir reativos da rede, ó. Agora ficou negativo minha potência reativa. Então eu estou consumindo 28 VAR da rede, certo? Então eu posso trabalhar, o gerador síncrono pode trabalhar no fator de potência desejado. Quem geralmente orienta isso para as usinas geradoras é o Operador Nacional do Sistema, ONS. Vou tentar retornar aqui para a excitação suficiente, né? Aquela que não vai me dar nem consumo e nem exportação de reativos. Vou colocar mais ou menos por aqui. É um ajuste bem suave, né? Acho que é bem por aqui. Tá bem próximo de zero aí. É só um ajuste bem fino, né? Que é difícil de fazer aqui. Aí, 0 VAR. Então, agora vimos como acontece o controle de reativos do gerador síncrono, sincronizado à rede ou sincronizado ao barramento, né? A gente também usa esse termo. E ele está aqui em termos de reativo flutuando, né? Ok? É como se ele tivesse sem reativos, né? O fator de potência é quase 1, tá vendo aqui, ó? Mas agora, beleza, nós vimos que superexcitando a máquina, nós exportamos, o gerador se comporta como um capacitor, subexcitando, nós importamos, ele se comporta como um indutor. Vamos agora ver como se dá a transferência de potência ativa, né? Então, observe, aqui o meu gerador, ele está numa condição, ó, consumindo uma potência ativa. Eu vou atuar no controle de comportas. Eu vou precisar fornecer mais potência mecânica para eu poder exportar potência ativa do gerador para a rede. Então é como se eu fosse controlar a velocidade da máquina, só que como a máquina está sincronizada, essa velocidade não vai alterar. Então, como é que eu faria para, numa máquina primária, tentar aumentar a velocidade dela? Se for um gerador a diesel, injetaria mais combustível para tentar acelerar essa máquina. Como a máquina é síncrona, ela não aceleraria, mas essa potência mecânica a mais é que seria convertida para a potência ativa de saída. Se for, por exemplo, uma hidrelétrica, eu abriria mais comportas para poder vir mais energia mecânica vindo da água sendo transferida para o gerador. Se fosse uma usina termoelétrica, eu atuaria no controle de válvulas para entrar mais vapor
e eu ter mais potência mecânica para ser convertida em potência elétrica. Então a velocidade da máquina não vai mudar, mas é como se eu estivesse trabalhando no controle de velocidade, só que agora é o controle de potência ativa. Então eu vou tender a acelerar a máquina aqui, só que ela não vai acelerar. Vamos ver o que acontece com a potência ativa. Agora eu estou exportando potência ativa. A velocidade permanece 1800 RPM. Vou abrir mais comportas, ou abrir mais as válvulas, ou injetar mais combustível. Exporto mais potência ativa. Uma velocidade síncrona permanece 1800. Observe, agora eu estou exportando 104 watts de potência ativa. Meu gerador está gerando 100 watts de potência ativa. Eu posso aumentar isso aí. 125. E se eu fechar comportas, diminuir a injeção de combustível, fechar válvulas, né, de admissão de vapor, aí a minha usina ela vai diminuir a geração de potência ativa. Ó. watts apenas, de forma que se eu reduzir demais a geração de potência, aí meu gerador vai passar a consumir da rede, ó, potência ativa. E se ele está consumindo da rede, nesse momento, ele está funcionando como um motor síncrono, certo? Porque ele não está produzindo potência ativa para a rede, ele está consumindo, então ele está se comportando como um motor síncrono. E aí nós temos o controle, ó, né? Controle tanto de potência ativa quanto de potência reativa. Vou tentar zerar aqui a potência ativa, tá? Vou tentar deixar meu gerador flutuando, ver se eu consigo. O gerador flutuando é aquele em que ele se encontra fornecendo quase nada de potência ativa e quase nada de potência reativa. Deixa eu ver se eu consigo deixar nessa configuração. Ele flutuando, né? 0 de reativo, quase 0 de ativo, né? Ó. Isso é algo mais difícil de conseguir. Muito próximo, tá certo? Então essa condição, ó, pequena exportação, quase nada, 1 watt, né? Ó, meio var, né? Isso aqui me dá a condição do gerador flutuando, próximo de 0, né? Então ele nem está consumindo, nem está gerando, está girando na velocidade da rede, né? A velocidade síncrona, sincronizado. O fator de potência aí é elevado, né? Porque eu tenho baixa potência reativa. E aí nós temos o gerador em flutuação. Geralmente os geradores das usinas, né? Eles, quando são sincronizados, eles operam nessa faixa, assim. E aí você vai ajustar o quanto de potência ativa você quer que ele gere, quanto de potência reativa você quer que ele trabalhe, em qual fator de potência. Quem geralmente orienta isso aí é o ONS, o Operador Nacional do Sistema. E aí, pessoal, nós terminamos essa análise do gerador síncrono. Na aula passada nós vimos as características para sincronização, e agora nós vimos o controle de potência ativa e reativa. Vou só dar uma observação, né? Que no vídeo passado, em que a gente explicou muito bem, né, todo o processo de sincronização, né, no finalzinho do vídeo, né, que é uma ratazinha bem curtinha, no finalzinho do vídeo, embora as tensões tenham sido sincronizadas, elas não se mantiveram. E eu percebi que foi por conta do módulo de sincronização. Eu acredito que aquele módulo mais avançado de sincronização, aqui no simulador ele não está bem ainda projetado. Então eu troquei aquele módulo por esse, que é um módulo mais analógico, tá vendo? Menos digital, né? E aí fizemos o mesmo procedimento, como vocês puderam acompanhar aqui no começo do vídeo, e funcionou normalmente. Ok? Mas aquele vídeo está
totalmente correto em suas análises, e esse também. Nós fizemos em ambos a sincronização. No vídeo anterior nós mostramos passo a passo, e nesse nós mostramos a continuação, que é o controle de potência ativa e reativa. Então vamos ficar por aqui, tá certo, pessoal? Espero que tenha sido aí proveitoso para vocês estudar a máquina síncrona. Até mais.